Fala Bauru, começando o Bauru Fala aqui pela TVC Bauru Net, canal 13, desde já agradecendo já a sua companhia. Hoje é um programa muito bacana, espero com a sua colaboração e de compartilhar e às vezes participar também do programa. Nós estou Carlos Perrenot e Rafael Moya. Hoje nós estamos recebendo aqui o Márcio Vilas Boas Tavares, da Associação Esportiva e Cultural Bora Correr, e você vai conhecer um pouco mais da associação, também se inteirar um pouco mais dos movimentos da nossa cidade, um movimento muito bacana. Não deixe de participar, não deixe de fazer sua pergunta, não deixe de dar sua opinião pra gente aqui, vai ser muito bacana. Rafael, boa noite. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui novamente. Rafael, como é que foi lá? O Rafael, o nosso escritor, muito bacana, um livro. Ainda não consegui, Rafael, pedir desculpa a você no ar, que ainda não consegui ler, mas a minha mãe já está lendo, meu pai já leu, já me deram um feedback, gostaram bastante do seu livro. Legal. Como é que foi estar na Bienal lá em São Paulo? Foi uma noite emocionante, diferente, completamente diferente de algo que eu já tenha vivido e gratificante, né? Porque você lançar um livro e no mesmo ano poder fazê-lo na Bienal Internacional do Livro em São Paulo, né? Com todas aquelas feras que estavam lá e que vão passar por esse período lá, quase 800 mil pessoas são esperadas. Um mega evento. E além de tudo, amigos, familiares, a minha família inteira praticamente foi lá, meus irmãos, meu irmão do Rio de Janeiro veio, minha mãe e minha esposa e meus filhos que estavam lá comigo, com as noras. Foi um momento realmente maravilhoso. Bom, nós estamos caminhando aqui para a cobertura da eleição 2018. A partir da outra semana, da próxima semana, nós vamos convidar já os candidatos a deputado estadual e candidato a deputado federal aqui da nossa cidade de Bauru, para a gente conhecer um pouco mais sobre eles e principalmente, Rafael, o que pensa os nossos candidatos da nossa cidade, né? Temas como previdência, temas como o gasto público e enfim, aqueles temas que envolvem a nossa vida como cidadão e cidadãos aqui da nossa cidade, do nosso estado, e torcendo muito que o Brasil desatole, né? Sim, Rafael? Com certeza, a expectativa de todos é essa. Lógico que há um ceticismo e eu não sou diferente no ar, pelo que a gente está vendo, pelas discussões que nós estamos vendo e ouvindo, realmente há um ceticismo no ar. As pessoas precisam ser cooptadas, né? Porque o brasileiro se afastou da política, ele ouve falar da política e ele se afasta, e esse não é o melhor caminho, porque senão nós deixamos tudo nas mãos de quem está aí e que nós já não estão fazendo as velhas raposas. Deixamos o galinheiro com as velhas raposas. Então é o momento realmente do eleitor brasileiro, em especial o eleitor bauruense, que não elege um deputado federal há mais de 25 anos. É fundamental analisar bem e procurar votar naqueles que tenham condições, capacidade, ficha limpa, projeto de governo e que tenham algo a dizer para a comunidade bauruense em especial. Então eu acho que é realmente um momento muito especial, mas importante na nossa vida. Para você que não lembra, o nosso último deputado federal foi Tuga Angerami, antes ainda de ser prefeito. Antes de ser prefeito. Como o Bauru já está desassistida no âmbito federal há muito tempo, né? E lembrando que o Tidei de Lima, que esteve aqui conosco sendo entrevistado, quando foi deputado federal, trouxe a Unesp, conseguiu o hospital estadual, a duplicação da Marechal Rondon. Quer dizer, então vocês vejam a importância de termos um deputado federal sério, honesto, correto, que trabalhe não só para o Bauru, pelo estado de São Paulo, mas que seja aqui da nossa cidade. Isso é fundamental, é muito importante. Eu tenho o prazer de conversar semanalmente com o ex-deputado estadual Roberto Polini também. Me conta um pouco das histórias, aquilo que conseguiu também junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E não tem outro caminho, viu, Rafael? O nosso caminho é político, a gente gostando ou não gostando, temos que ter bons políticos para que a nossa cidade desenvolva. Não tem outro caminho. Estamos todos envolvidos. O Bauru já não tem uma condição financeira que possa abrir mão de outros caminhos, né? Nós temos que procurar buscar recursos estaduais, recursos federais. E a partir da outra semana nós vamos começar a bater esse papo aqui, explicar um porquê esse monte de candidato não é um efeito bauruense, tá? Esse monte de candidato está ocorrendo em todas as regiões. Nós vamos discutir um pouco esse efeito
todo partido soltar candidato, soltar mais de um candidato. Nós vamos bater um papo, quero também que você participe junto com a gente. Mas hoje o papo aqui que graças a Deus é coisa boa, coisa muito bacana, a gente que se esforça para fazer o bem para outras pessoas. E hoje nós vamos conversar com o vice-presidente da Associação Esportiva e Cultural Bora Correr. Lembrando que o programa passa ao vivo aqui pelo canal 13 da NET, também pelo Facebook tvcbauru.com.br. Lá você pode interagir junto com a gente e no nosso site tvcbauru.com.br. Márcio, boa noite, eu queria conhecer um pouco mais agora da associação, a história da associação, o que a associação se dedica. Tá, ok, boa noite, antes de mais nada, né? Rafael, Carlos, boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui e poder expor para todos os seus telespectadores esse nosso esforço, como você mesmo falou e como nós estávamos falando anteriormente, hercúleo, né? De Hércules, para conseguir trabalhar, neste caso especificamente, com um grupo que é bastante desassistido, que são os portadores de necessidades especiais. A associação Bora Correr, da qual eu sou vice-presidente, ela foi fundada em 2014, ela foi idealizada e fundada em 2014 pela doutora Daniela Moraes Franco Seda, e a doutora Daniela, que corria na rua, queria estender essa atividade para algum grupo social, de forma social, né? E em vez de fazer apenas doações, ela queria trabalhar de uma maneira mais ampla. Então, num primeiro momento, essa não é uma associação apenas para deficientes visuais, é uma associação, a intenção, na verdade, é fazer com que, por exemplo, o município que não consegue dar assistência nas aulas de educação física para os portadores de necessidades especiais, repasse-nos esse compromisso. E nós podemos, através de um pacto com o município e com escolas estaduais também, e mesmo escolas particulares, atendermos esse público. Todo público portador de necessidade especial, não apenas as pessoas que têm deficiência visual. Nós começamos pela deficiência visual por ser mais barata, por não ter a necessidade, e no caso o atletismo, de não ter, o equipamento é muito pouco, né? Mas ainda assim enfrentamos grandes dificuldades, porque tem o transporte, tem a alimentação, tem os guias, tem equipamento, quer queira, quer não, tem uniforme para você participar, para você fazer provas. No caso da federação, nós temos atletas com índices paralímpicos que não conseguem fazer as provas das federações porque nós não temos o dinheiro, seja para viajar, seja para fazer as inscrições, seja a estada. Então isso aí é triste demais, mas é uma realidade que a gente vive assim no dia a dia. Matamos 3 leões por dia. Ou mais, né? Queria mandar um abraço pro Marcos Ferrari, nosso DJ aqui do programa Videomix, e também o Marcos Lorenzon também, o Marcos Augusto também está acompanhando a gente aqui, a Sueli Almeida, um grande abraço para vocês. Tá mandando... Carlão, você já escreveu no Bora Correr? Tô precisando, viu, Lorenzon? Vamos ver se o pessoal ajuda também os gordinhos aqui, ó. Vou mandar um abraço para a Maria Cristina e o José Marcos. Foi ela que me deu a sugestão para que a gente convidasse o pessoal do Bora Correr para justamente divulgar e levar ao conhecimento de um número maior de pessoas. Sim. Esse trabalho que vocês fazem e que, segundo todos aqueles com quem eu conversei, é um trabalho dos mais sérios, né? Hoje, você diria o seguinte: você precisa de patrocínios, empresários, empresas que viessem a ajudar o projeto, até para poder dar uma dimensão maior a ele, né? Sim, ajudando mais pessoas que necessitam, né? Esse investimento, só para as pessoas terem uma vaga noção, é algo muito substancial, é algo muito inatingível, ou você calcula que é muito mais simples do que as pessoas imaginam? As pessoas não têm noção do que... Porque quando a gente fala assim, vamos ajudar, nossa, é um projeto, eu não vou me comprometer porque eu vou ter que doar 5 mil reais por mês, eu não tenho condições. Tem, né? Mas na verdade não é nada disso não, olha só. Hoje nós temos na nossa sede um bazar, tá? É um bazar que funciona vendendo roupas de crianças, presentes, brinquedos, usados e novos, tá?
Este bazar, que antigamente funcionava ali na Padre João, numa galeria em frente ao DAE, hoje está aqui na esquina da Alfredo Ruiz, quadra 9, esquina com a Duque de Caxias. Perfeito. Esse bazar, se nós tivéssemos condições de receber doação de roupas de criança novas e usadas e brinquedos de crianças novos e usados, e nós tivéssemos condições de efetuar a venda desses produtos, nós já teríamos aí metade da renda do que nós precisamos mensalmente, que seria algo de R$ 2.500. Quer dizer, com R$ 2.500... Com R$ 5.000 nós conseguiríamos atender os 8 atletas. R$ 5.000 por mês. Nós não temos isso por mês. Hoje o bazar ele tira R$ 800 por mês, que é o que dá para pagar o aluguel da sede. O resto vem de ações voluntárias, doações e eventos, como nós tivemos agora no final de semana. Um casal fez um almoço beneficente em Lençóis Paulista, não foi em Bauru, foi em Lençóis Paulista, tá? E no domingo nós tivemos aqui, abraçados pela Associação de Artesãos de Bauru e pela Igreja Humanidade Livre, nós realizamos um bingo. Então, são ações como essa que nos dão um respiro para que a gente consiga fazer, por exemplo, inscrição dos atletas e tudo mais. Hoje, nós teríamos condições de atender 10 atletas, nós temos 8, dos quais apenas um, que é o Thiago, está treinando porque a gente não consegue bancar a vinda deles para cá, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. É uma dificuldade, porque nível municipal, estadual e federal não há ajuda. Seria a minha próxima pergunta. Nenhuma. Tá? Todos eles têm um cadastro internacional de doenças, chamado CID. Tá? Este CID vale internacionalmente, mas no Brasil, a cada ação, eles precisam passar por uma bateria de exames, perícia e tudo mais, e renovar, tá, a sua concessão. Então, nós temos atletas de Igaraçu do Tietê, de Jaú, né, além de Bauru, e os atletas de Jaú, para virem para cá, eles conseguem a passagem gratuita apenas do circular. Então eles saem de lá às 6h35 da manhã, chova ou faça sol, tá? Saem sozinhos de suas casas, um tapa na cara aí, ó. Saem sozinhos de suas casas, vão até a rodoviária sozinhos, pegam o ônibus sozinhos, chegam aqui, pegam um mototáxi, pagam do bolso e vão treinar, tá? Se ele pegasse esse ônibus comum que nós pegamos e demoramos, sei lá, 40 minutos para virmos de Jaú até aqui, eles teriam que pagar. Eles só podem pegar o ônibus que é 1h30 porque é o circular. Meu Deus, é da mesma empresa. Meu Deus, é a mesma doença, é o mesmo atestado. O que acontece? Que as pessoas não os permitem andar. Muitas vezes, os motoristas acabaram sendo punidos pelas empresas porque os motoristas sabiam quem era, se compadecem, permitem, mas aí na sequência eles acabam sendo punidos. Então assim, é uma dificuldade, então é muito bonito falar, mas é porque todo mundo, né, agora todo mundo pode, todo mundo... seria uma realidade, não é a realidade, infelizmente. Quando nós falamos de valores, nós estamos falando de R$5.000 por mês. Porém, eu gostaria de lembrar e aqui fazer um convite a todos os empresários que têm empresas que precisam ter cotas de pessoas portadoras de necessidades. Isso é muito bacana, viu? Essas pessoas, muitas vezes, a empresa tem que fazer toda uma reforma pela questão da acessibilidade, certo? Você pode contratar por um salário mínimo um atleta, ele não vai até a sua empresa, você vai pagar, vai registrar, vai pagar um salário mínimo e nós vamos mandar um relatório para você, ele vai ser o atleta que vai treinar. Só isso, ele não precisa ir até a sua empresa. Né? Então você vai ter um gasto até menor, porque você vai ter o mesmo salário mínimo, as mesmas despesas de registro, só que você não precisa fazer as reformas de acessibilidade da sua empresa. Entendeu? Então, no caso, os atletas, nós apenas atendemos hoje atletas portadores de deficiência visual. Né? Então, é uma coisa que, assim, infelizmente as pessoas não sabem disso. Né? Então, eu fico muito feliz, Carlos, Rafael, de poder estar aqui esclarecendo esse tipo de situação. Porque eu tenho certeza que, por exemplo, nós temos agora em Jaú, a Jaú Pave contratou o Thiago. Legal. Né? Então, ele acaba de ser contratado, ele só treina, ele não precisa ir até a empresa.
Olha que delícia isso. Então, o atleta se sente até valorizado. Claro, o ser humano. É o ser humano. Por trás, né, do atleta está um ser humano. Sim, Exatamente. já superando dificuldades para superar essas dificuldades que a vida lhe impôs. O difícil é nós entendermos, né, por que o poder público coloca tantos obstáculos quando se trata de coisas honestas, de coisas para o povo. Entretanto, quando nós abrimos os jornais e verificamos a corrupção, as propinas, os contratos irregulares e as licitações irregulares, nós nos perguntamos, mas não temos leis? Temos, rigorosíssimas. Só que eles conseguem burlar. Agora, na hora de ajudar, eles colocam montanhas na frente para dizer que não pode por causa do CID, ou por causa disso, ou por causa daquilo. É uma vergonha o poder público brasileiro. Ele se ausenta, ele recebe os impostos todos que nós pagamos, inclusive esses meninos, porque ao trabalhar você está contribuindo. E depois, quando precisa, não há condições, né? É lamentável. E muitas vezes, né, nós já tivemos isso para que nós consigamos, por exemplo, alguma espécie de inclusão da nossa associação para recebimento de governo federal, governo estadual. Os nossos processos estão todos parados. Quando a gente vai atrás, eles indicam escritórios de advogados que você vai ver que é cunhado de um político, irmão de alguém que está lá dentro do gabinete, e essas coisas para dar uma agilizada, e aí é cobrado taxa de 5 mil, 10 mil, 15 mil reais, 30 mil reais já nos cobraram para que a gente conseguisse incluir os nossos projetos. Quer dizer, é uma coisa vergonhosa. Você está brincando, né? Não é possível uma coisa como essa. Mas é exatamente isso que acontece. Então os nossos papéis estão todos certos, os nossos projetos estão todos lindos, tudo mas estão todos parados, engavetados em todos os níveis, municipal, federal e estadual, tá? E a gente não consegue subsídio, a gente não consegue expandir, a gente não consegue atender bem, porque nós não temos este apoio. E todas as vezes que nós recorremos, seja a deputados e tudo mais, eles falam, não, mas já está para sair, só que já está para sair desde 2014. Infelizmente. Lamentável. Mandar um abraço pro Rafael, pro Limpoar, o Sérgio Magalhães também, o Gilmar Barros, o Gilmar Barros também, um grande abraço para você, Marlene Biguetti e também o Ismael Silva, um grande abraço para todos vocês aí. Eu queria saber, Márcio, como é que funciona o treinamento, né? Aonde vocês treinam e também como funciona o guia? Esse guia é remunerado ou também são pessoas voluntárias? Sensacional, Rafael. Não dá para ser, infelizmente não dá para ser remunerado, né? Então assim, primeiramente eles têm treinos aqui em Bauru, né? Ora no Milagrão, ora no Estádio do Oriente, né? Quanto ao local não tem problema. Não, o local não há problema, não. Também eles têm a infraestrutura, só faltava que eles nos proibissem de treinar. Né? De treinar. Muitas vezes também a gente vai ali na USP, né? Naquele campo de atletismo da USP. Nós temos o voluntário, o Walter Bosini, que é o cofundador junto com a Juliana, do Iron Coach, ele que faz toda a planilha de treinamento dos meninos, tá? Também de forma voluntária. Né? E aí os meninos vêm e treinam 3 vezes por semana aqui em Bauru, né? No caso agora, como eu falei, quem tem vindo é o Thiago, né? Os outros a gente não está conseguindo trazer. E além disso, o Thiago lá em Jaú, ele treina 2 vezes por semana numa academia que conseguimos, ele mesmo conseguiu fazer esse acordo. Aqui em Bauru, o ano passado eu lancei essa proposta no meu Facebook, né, quando a doutora Daniela, que era minha aluna, né, chegou para mim e falou assim, Márcio, você tem bastante contatos, você vai ser o vice-presidente a partir de agora. Né? Já estou colocando o seu nome, você só me dá aí o número do seu RG e tudo mais. Eu falei, tudo bem, vou me propor a fazer isso com certeza. E aí o que eu fiz? Eu me propus, muitas pessoas se interessaram, mas não houve concretização de nenhum apoio. Então assim, também faço aqui um pedido. As academias, todas essas lojas novas de comida saudável, que nos ajudem, porque se você doar um almoço por semana, um almoço é uma marmitinha de 250 gramas.
né? Eu não acho que seja uma coisa tão absurda assim. Já vai nos ajudar bastante. As academias que puderem nos ajudar, já houve caso, para que você tenha uma ideia, que nós firmamos um acordo com uma academia, na primeira aula o dono veio e falou, desculpa, mas não vai dar certo. Eles podem se machucar, eles podem machucar alguém, derrubar um peso, e tem razão. Não é uma coisa que é tão fácil assim. Você precisa ter toda uma infra que permita que os atletas realmente... E aí imagina a frustração dos atletas que estavam comemorando, fizeram uma primeira aula, curtiram, mas já não tiveram mais a sequência do trabalho. Então, infelizmente, isso acontece bastante. A gente recebe mais porta na cara do que solidariedade. Todo mundo acha lindo, mas ajuda mesmo efetiva. E os guias, né? Nós precisamos de guias para os atletas. Se você der uma volta agora, nesse momento, na Getúlio Vargas, tá? Ou qualquer uma dessas avenidas que foram, né, ali perto do Camélias e tudo mais, lá no Meiridora, tem um pessoal correndo, se exercitando. Então, pessoal, por favor, ser guia é muito fácil, não é difícil. Tá? É simplesmente você vai correr, mas há técnicas. Por quê? O Thiago mesmo já foi penalizado mais de uma vez porque o guia queimou a largada. Então, precisa haver uma sintonia muito grande, mas isso é só o tempo que traz. O guia também precisa ser... o guia, ele não precisa ser um super atleta. Veja bem, os meninos, hoje, eles têm um guia, o Thiago tem um guia chamado Paulo, que é muito bom, tá? Voluntário também, voluntário. E o Thiago é um atleta mais de fundo, então ele corre 5.000 metros, né? 1.500 metros. Inclusive, esses nossos atletas são pentacampeões de jogos regionais, são tricampeões de jogos abertos no interior. Nós não estamos... E são atletas que têm índice paralímpico para ir para a Olimpíada de Tóquio em 2020. Não tem dinheiro. Rafael, impressionante, né? Impressionante. Mas... Pouco valor, pouco recurso financeiro e quanto resultado. E nós não estamos falando de algo intangível, né? É algo muito simples, cada um pode ajudar um pouquinho, dentro das suas possibilidades, sendo empresário ou não, e não é difícil. Nós temos tantas clínicas aqui em Bauru, nós temos tanta gente, tantos empresários, e eu queria lhe perguntar o seguinte: você chegou a conversar com o pessoal, por exemplo, de algumas associações como a CIB, a Ciesp, né, o SESC, quer dizer, para ver se esses grandes conglomerados de empresas, né, pudessem auxiliar, ajudar? Sim, a doutora Daniela já esteve conversando com várias associações, a própria Mariana, que é a nossa diretora, que fica inclusive na sede onde funciona o bazar, já teve acesso a essas pessoas, mas, infelizmente, por conta da crise, nós entendemos que haja uma crise financeira. Todo mundo fala, então, está em crise, veja bem. Mas vocês têm toda a razão. Por exemplo, se você pega uma ACIB e cada empresário associado doar R$10, a gente consegue bancar pelo menos 2 ou 3 atletas por mês. Com tranquilidade. R$10. Com tranquilidade. Então, não é uma coisa absurda, R$10. Você imagina a Ciesp, com toda a força que tem, porque nós não estamos pedindo, a entidade não está falando de R$5.000 cada um. Não, R$5.000 é a nossa despesa mensal. Eu conclamo aí o pessoal da Ciesp. Hoje eu não sei quem são os diretores, mas nós já tivemos lá o Malandrino, nós já tivemos lá o João Bidu, pessoas sensacionais. Eu conclamo vocês, se estão nos vendo, que façam um esforço, conversem com seus pares. Não é muito, é um pouco de cada um e é suficiente para deixar uma entidade com esse fim nobre e esses jovens, esses garotos participarem de torneios representando Bauru e podendo inclusive carregar, se a empresa estiver patrocinando, o nome da empresa. Pode carregar. Seria fantástico, seria sensacional. Eu acho que vale a pena. O investimento é pequeno e vale a pena. Bauru tem já virou uma mania aqui em Bauru, o pessoal que está correndo, né? Sim. Grandes eventos Sim. nas Nações Unidas. Eu conheço, né,
vários bauruenses que saem de Bauru para correr em São Paulo, para correr no Rio de Janeiro. A Maiara Cury também, um grande abraço para a Maiara. E nós temos correu pessoas, pelo mundo aí. E nós temos pessoas aqui na cidade envolvidas com o esporte. Sim. Mandarite, o Pascoaloto mesmo esteve à frente do basquete. O Claudinho Zopponi agora, o Claudinho está Zopponi, fazendo na BDA, né, que eu estou fantástico agora trabalho, a dar aula, fantástico é trabalho. uma coisa impressionante. Sim. É de primeiro mundo. Quer dizer, então Bauru, poderia ter nós mais temos esse tradição, trabalho, né? Nós temos tradição. Eu me lembro que eu me mudei para Bauru em 1986 e morava na frente do Luso, e onde meus pais residem até hoje. Bauru é um celeiro de esportes, Sim. né? Seja tênis, seja o polo aquático, seja basquete, seja vôlei, né? O Max é daqui, né? Que foi da seleção brasileira. Sim. Nós temos muitas pessoas que foram campeãs mundiais daqui de Bauru, né? Recordistas. E o que é interessante é que as pessoas, quando falam assim, eu que sou educador, sou professor, e falam muito, as pessoas falam, o caminho está na educação. E eu pergunto para as pessoas, que educação que você pensa quando você fala o caminho está na educação? Né? E as pessoas ficam assim, titubeando para me dar uma resposta, porque repete-se uma palavra, mas não se pensa o que é educação. Educação tem a ver com arte, cultura, educação tem a ver com esporte. Emancipação. Exatamente, porque você trabalha a individualidade, a autoestima, o poder de você fazer a superação individual e coletiva, né? A inclusão. E a inclusão. Então há uma questão muito interessante quando você fala de educação, e é interessante que as escolas, na verdade, elas não trabalham a educação, elas trabalham o individualismo. Hoje as escolas, muitas delas aqui em Bauru e região onde eu dou aula, trabalham o individualismo. Então você tem que passar no vestibular. Ó, enquanto você está dormindo, o teu colega ali da cadeira ao lado, ele está estudando, ele vai passar e você não vai passar. Eu falo, mas e cadê a coletividade? O teu colega tem que te ensinar. É isso, você vai trabalhar em time depois. Sim. Né? E uma outra coisa também que é interessante para as pessoas pensarem um pouquinho, eu sempre falo assim, a gente nunca faz uma faculdade, eu que dou aula para curso pré-vestibular já há 28 anos, eu falo, você nunca faz uma faculdade numa profissão que você vai atender a si mesmo. Sim. E mesmo que você não faça uma faculdade, por exemplo, eu sou um pedreiro, tá? Não desmerecendo, pelo contrário, é uma atividade extremamente importante. Você não é pedreiro apenas para construir a sua casa. Sim. Você não é gari para recolher apenas o seu lixo. Você não é médico para atender a si mesmo. Sempre então a assim. nossa função é servir. Sim. Né? Então, no caso das pessoas perguntam, Márcio, por que você se engaja tanto nas ONGs? No caso, eu também sou da Associação Bauruense de Combate ao Câncer e agora, né, entrando aí na BDA. Por que você se engaja tanto? Eu falo, porque para mim isso tem a ver com servir. Isso tem a ver com função de vida. Todos nós estamos aqui para servir. Segundo, porque eu sou educador. Isso é cidadania, né, Márcio? Cidadania. Terceiro, porque eu não posso esperar, nós estamos acostumados a esperar que o governo resolva tudo. A culpa é do governo. Lembra daquele quadro do Jô Soares? A culpa é do governo. Né? E a culpa é do governo em tudo, ninguém faz nada e deixa o governo fazer. Não, se nós não fizermos. Vamos lá, aqui, mandar um abraço para Cid Pitori Manduca, um grande abraço, a Valdete Ferreira, o Marco Gino também falando boa qualidade da entrevista. Marco, você está aqui semana que vem. Semana que vem, Marco Gino, o Galpão Projeto, um projeto muito bacana na cidade de Bauru, e você acompanha semana que vem, na próxima semana, na próxima terça-feira, e também um abraço para Cristina Maria Cristina. Quer conhecer um pouco mais da Associação Esportiva e Cultural Bora Correr? Você entra no Facebook lá, que acho que é a opção mais fácil, né? Exatamente. Facebook.com Bora Correr Bauru, tá? Entra lá no Facebook, já entra em contato com o Márcio, já faz uma visita lá na Alfredo Ruiz 911, tá? Esquina com a Duque de Caxias, então é fácil aqui no Duque de Caxias, pertinho aqui do Hospital de Base, pertinho aqui do Central. Tem um monte, você quer colaborar, você quer participar, de repente você quer conhecer o projeto, quer ir lá conversar com o Márcio, quer conhecer os atletas, se engaje. É um chamamento público para o bauruense.
se engajar nas coisas boas da nossa cidade. Tem muita coisa bacana aqui em Bauru. Você pode escolher, nós estamos trazendo várias desses projetos. Eu acho que um deve se enquadrar para você aí, claro, para você também poder participar, para você poder colaborar com a nossa cidade. Márcio, eu queria agradecer muito a sua presença hoje. É mais uma aula de cidadania para a gente aqui. Valeu demais. Viu? Eu que agradeço muito a oportunidade de poder esclarecer, levar o conhecimento das pessoas e dizer o seguinte: se vocês continuarem sentados, tá, nada vai mudar. Como eles mesmos falaram, nós temos aí eleições, mas antes da questão política, nós temos a questão de cidadania. E a questão de cidadania é: levante e faça alguma coisa. Rafael! Obrigado, boa noite, e espero que algumas pessoas que nos assistiram possam contatar a Associação Bora Correr, e quem sabe a gente, num futuro bem próximo, a gente possa estar vendo esses garotos, um número cada vez maior, participando de grandes torneios, representando Bauru e região. E mais que medalha no peito, uma cidadania sendo executada na vida deles, tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima terça-feira.